Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar aqui na Federação Espírita do Distrito Federal, aqui na sede do Sudoeste, na quadra mista 5, né? Lote 5, pertinho aqui do Habib's, da 301, em especial quando é uma noite comemorativa, quando nos recordamos que 18 de abril é o aniversário do lançamento de O Livro dos Espíritos e, por conseguinte, também da doutrina espírita, da chegada do Consolador prometido ao nosso planeta Terra. Então é com muita alegria que a gente está aqui. Queremos então agradecer e pedir a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que Jesus, nosso modelo, nosso mestre, nosso guia, nosso Cristo de Deus, e os espíritos amigos possam estar ao nosso lado nesse aprendizado da noite. O tema dessa palestra vai ser Espiritismo 160 anos de luz e paz. Não é? Só não estou mais feliz porque não estou podendo assistir ao Haroldo Dutra Dias, que está lá na sede da Federação Espírita Brasileira, mas felizmente está sendo transmitido ao vivo pela febtv.com.br. Também logo vai estar disponibilizado na internet, não é? Então não ter a alegria de estar lá com os amigos e também de não estar na Comunhão Espírita de Brasília, a casa onde nós trabalhamos como voluntários, e está tendo também hoje uma noite musical com Alexandre Paredes. Mandar um abraço a todos os amigos. Saibam que está lá, podem mudar de canal se quiserem acompanhar tanto o nosso querido Haroldo Dutra Dias como o Alexandre Paredes. Nesse mesmo horário devem estar se apresentando na FEB e na Comunhão Espírita de Brasília. Bom, e para começar, que tal uma poesia? Eu não sou médium, eu sempre fui dialogador, esclarecedor, mas de alguns anos para cá começaram a aflorar algumas das questões da mediunidade. E nós fizemos um curso de estudo, desenvolvimento, educação da mediunidade na Comunhão Espírita de Brasília. Então, melhorou um pouquinho a inspiração, né? A inspiração, doação de fluidos, é o único recurso assim, um pouquinho mais ostensivo que a gente tem. Mas a inspiração melhorou. E num dia, quando celebrávamos os 150 anos da chegada do Evangelho segundo o Espiritismo, portanto no ano 2014, no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, participando de um evento, durante a madrugada eu desperto, e eu não costumo acordar de madrugada, eu não gosto de acordar de madrugada. E um espírito amigo, pela inspiração, veio nos trazer essa poesia, e vocês dão um desconto bem grande, porque vocês sabem que os médios interferem na comunicação, e os médios atrapalhadinhos como eu, então atrapalham os espíritos, não é? Então vamos lá, a gente vai colocar uma música de fundo para melhorar um pouquinho a sintonia. A música é Canon em D maior, de Pachelbel, e a gente vai então escutar Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refulge a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama, o menino rivail. Os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz.
restaurado o claro e limpo da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora. Sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz. Enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita: Jesus. Com o Santo Espiritismo, toda sombra se desfaz. Humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos. Levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia. Esparge a mancheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos enquanto andamos sob a luz do Consolador. Nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida. Sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz. Divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nas mãos e no coração. Então fica esse convite. Ele não se identificou. A música é cânon em Dê maior de Pachelbel. Vontade de ficar só escutando a música, não é? Tão bonita que é. E eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade, porque eu devo a minha vida, meus amigos, ao Espiritismo. Se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita há cerca de 25 anos atrás, hoje eu não estaria com vocês. Eu teria cometido o suicídio, vítima de uma quebra financeira muito grande e de uma depressão que me assolou de uma maneira terrível durante vários anos. E foi conhecendo então a doutrina espírita, depois de ter o orgulho, a cegueira vencida um pouco, porque era muito orgulhoso, ainda sou, muita vaidade intelectual. Precisamos ainda da amiga dor, para nos fazer despertar. E assim foi. Estamos hoje aqui, vivos entre vocês e cantando essa doutrina que nos fala do Evangelho de Jesus em toda a sua beleza, em toda a sua pureza, em toda a sua plenitude. Então a gente comemora a data de hoje porque no dia 18 de abril de 1857, então, Allan Kardec publica a obra que não é dele, é dos Espíritos. Tem comentários, sim, feitos por ele, tem as perguntas formuladas, a maioria feita por ele também, a vários espíritos em vários grupos em todo o planeta. Saiu de cabeça para baixo, me perdoe, mas aqui tem as outras obras básicas, não é? Do Livro dos Espíritos a gente pode extrair os outros 4, porque eles são 4 livros em um, 4 partes ou 4 livros. A primeira parte das causas primeiras a gente vai encontrar no livro A Gênese, que fala sobre os milagres e as profecias de Jesus também. A parte segunda do mundo espírita a gente vai encontrar no livro dos médiuns, que aliás é esse aqui, não, aqui é o Céu e Inferno, o livro dos médiuns, e que é o laboratório do mundo invisível. Da terceira parte das leis morais nós vamos ter o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte das esperanças, dos penas e gozos futuros, das esperanças e consolações, no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Allan Kardec publicou várias outras obras, dizem que 29 obras, se nós considerarmos os 12 exemplares anuais, que na verdade eram mensais, da Revista Espírita. Então o Espiritismo, na sua mais simples expressão, Viagem Espírita, ele foi um grande divulgador, viajou muito também. Instrução prática também, para as manifestações espíritas. A prece, a coletânea de preces espíritas. O que é o Espiritismo, muito importante também, em 4 partes bem explicativas. Também obras póstumas, depois do retorno ao mundo espiritual,
Sua família permite a publicação desta obra que traz detalhes da sua vida, da sua missão, realmente impressionantes. E a Revista Espírita, que foi um grande aprofundamento dela, não é? Surgiram os outros livros. Primeiro vem o Livro dos Espíritos, mas em 1858 já lança a Revista Espírita. Então nós vamos ter, durante 12 anos, ininterruptamente, todos os meses, Allan Kardec divulgava o Espiritismo através da Revista Espírita. Ele foi também um grande divulgador, não só como Jesus, como Paulo de Tarso, como Chico Xavier, e por isso o Brasil é o maior país espírita do mundo, mas Kardec foi, além de codificador, um grande divulgador da doutrina espírita. Se ele estivesse nos dias de hoje, certamente estaria fazendo muito mais do que nós. Aí, Facebook, WhatsApp, Instagram, redes sociais, YouTube e tudo mais, não é? E qual é a missão do Espiritismo? É importante a gente saber, não é? Qual é a missão do Espiritismo? Vocês lembram? Hoje a gente não fala tanto de planejamento estratégico, de missão, de valores, não é? Qual é a missão do Espiritismo? Bom, a gente tem que saber, olha, está no segundo livro, o Livro dos Médiuns, no item 303, tem a melhor explicação, mas está em várias partes também. Olha o que aqui Kardec vai perguntar. Está no item As Mistificações, quando os espíritos os enganam. As mistificações constituem um dos escolhos, não os obstáculos, perigos, mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Resposta. Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. Seu fim, seu objetivo, sua missão, acrescento, é o melhoramento moral da humanidade. Se não vos afastardes deste objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Então, a missão do Espiritismo qual é? Melhoramento moral da humanidade. É importante saber disso. O problema é que a gente quer perguntar aos espíritos, às vezes, sobre o futuro, que a gente não tem como saber se eles estão falando é verdade. A gente quer saber sobre o passado, também não temos como verificar. O passado mais remoto a gente não tem como saber. A gente quer resolver os nossos problemas pessoais, não é essa a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Eles podem nos ajudar? Podem nos inspirar, podem trazer muitas dicas, vão nos ajudar. Aliás, no livro Obras Póstumas, Kardec vai perguntar, né? Eu sei que os espíritos irão me auxiliar do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista material, né? Ou seja, dos recursos, da ajuda financeira, dos amigos, dos colaboradores, dos voluntários, os espíritos também poderão me auxiliar? E o Espírito Verdade, que é o coordenador da revelação espírita, vai dizer: não te ajudar seria não te amar. E jamais faltou o necessário para ele. Não tinha o supérfluo, mas jamais faltou o necessário. Então vejam também que os espíritos nos ajudam, claro, né? Desde que a gente tenha merecimento. Bom, e como fazer o melhoramento moral da humanidade? O que é que vocês acham? Qual a solução? Bom, na questão 913, Kardec faz uma pergunta importante. Dentre os vícios, dentro das imperfeições morais, qual que se pode considerar radical, principal, mais enraizado? Resposta: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. A gente sabe que também tem o orgulho, que é o pai de muitos vícios, etc. E Kardec, na questão 917, interroga: qual o meio de destruir seu egoísmo? Resposta: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem ainda está muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, tudo ajuda, as suas leis, sua organização social, sua educação. A nossa educação, desde a época de Kardec, estimula o nosso egoísmo. E aí ele vai comentar: contudo, ela, a vitória sobre o egoísmo, só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, essa das academias, dos colégios, das faculdades, não é esta que faz, mas pela que tende a fazer homens e mulheres de bem. Então vejam, né, que é diferente.
Então uma coisa é a educação formal e outra coisa é a educação moral. Então os espíritos estão dizendo, e Kardec, que era um pedagogo, um educador, sabia que era pela educação. Então a gente tem que melhorar a nossa educação, porque essas escolas de hoje produzem físicos, produzem químicos. Os físicos vão trabalhar na bomba atômica e vão explodir Hiroshima e Nagasaki, como nós fizemos. Mas o homem bem educado, ele pega o átomo e cria a bomba de cobalto e combate o câncer. Os químicos vão produzir cocaína nos laboratórios. E tantos outros problemas que nós sabemos. Médicos cometem o crime do aborto. A educação tradicional não melhora a humanidade. Ela forma homens para o mercado de trabalho, quando muito. Nos capacita para sermos homens de bens, mas não homens e mulheres de bem. Então a gente precisa melhorar a nossa educação, não é? A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral, é o caminho para esse melhoramento moral da humanidade. E a educação então vai ser a religiosa? Bom, educação espírita? Sim, claro, vamos ter todas essas educações, a catequese católica, protestante, não há nenhum problema, é muito bom. Na doutrina espírita nós vamos poder dispor da evangelização infantil, que essa casa oferece, todos os sábados, não é? A partir de 15 horas, a evangelização infantil. Inclusive tem a escola de pais. A FEDEF está fazendo um estudo também só sobre como formar grupos de pais para outras casas espíritas. Enquanto as crianças estão na evangelização, os pais estão estudando espiritismo. Tem a mocidade espírita, que é a melhor proteção contra as drogas. É você ter amigos espíritas que não precisam usar o álcool, a cocaína, o êxtase e a maconha para provar, se autoafirmarem, que é o grande problema dos jovens. Então os nossos jovens têm que frequentar a evangelização infantil e a mocidade. Ah, não, Nazareno, mas quando meu filho crescer, ele vai escolher qual a religião que ele quer. Ah, e para a escola, você pergunta se ele quer ir para a escola? Não, para a escola ele tem que ir. Mas para a escola que a gente vai aprender coisas que nunca vai usar nem na vida. Quanta coisa a gente aprende na escola que não vai usar na vida. Enquanto que para a escola do espírito imortal, que ele vai aprender conceitos para toda a eternidade, a gente não leva nosso filho. Você vai dizer, não, meu filho, olha, eu combinei com você, é porque você não lembra, antes de reencarnar, eu aceitei ser seu pai, e eu lhe prometi dar a melhor educação que estivesse ao meu alcance e no meu entendimento. A educação espírita é a melhor. Você vai sim frequentar a evangelização infantil. Divaldo fala isso, e vários outros educadores, Rossandro Klinge também, que é psicólogo, muitos outros. Então vamos levar nossas crianças para a evangelização infantil, nossos jovens para a mocidade. Para o estudo, nós temos que estar estudando doutrina espírita. Aqui também tem o ESG, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita. Bittencourt também é um dos coordenadores, é na segunda ou na sexta? Segundas-feiras, né? Gratuito, 20 horas, pode entrar a qualquer momento, não pode? Não precisa esperar abrir matrícula, vocês podem se engajar, e tem até colégios espíritas, muitas iniciativas de criar colégios educandários, como fez Eurípides Barçanufo, fundando o Colégio Allan Kardec na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, não? Agora, o que é que nós podemos fazer juntos e para todos? A gente vai oferecer isso para os espíritas. E para quem não é espírita, o que é que a gente pode oferecer para promover a melhora moral da humanidade? Nós não podíamos estimular a educação de valores humanos? Uma educação e uma cultura de paz? Isso nós podemos implantar nas escolas, qualquer escola, de qualquer religião. E então, nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre cultura de paz. E o que é que a gente pode aprender com os grandes pacifistas para ajudar o Espiritismo a cumprir a sua missão aqui na Terra. A Federação Espírita Brasileira nos convida, tem uma campanha permanente, construamos a paz, promovendo o bem, ou seja, a paz é uma ação, não é ficar só, não é não fazer o mal. Vamos aprender a diferença disso hoje. E Kardec nos convidava sempre a remontar as causas e não nos limitar aos efeitos das coisas. A violência, que nós vamos estudar hoje aqui um pouquinho, ela é um efeito. Nós temos que descobrir qual é a causa da violência. E a causa é a falta de pacificação, falta de valores humanos, falta de uma cultura de paz que nós não aprendemos, ninguém ensina isso para a gente.
Então vamos ver, né? Definições, diferenças sobre paz, citações bíblicas, um pouquinho da cultura da nossa violência, a doutrina espírita e a educação moral, citações de grandes pacifistas que são missionários de Jesus, a gente aprende isso com Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Vamos aprender um caso real sobre um assaltado diferente, um assaltado que vai chamar a atenção de vocês. E vamos aprender 21 ações práticas trazidas pelo Move Paz, Movimento Internacional pela Paz Não Violência, idealizado pelo pesquisador, parapsicólogo e palestrante espírita Clóvis Nunes. É uma das maiores autoridades em paz no planeta, de Feira de Santana, na Bahia. Amigo querido, a gente vai estar utilizando muito material dele, tem palestras dele também na internet, tem livros. E para quem quiser fazer alguma ação política, né, não na Casa Espírita, mas lá no movimento político, nós podemos nos engajar. Tem o movimento Ativistas da Paz pela Vida, que tem a pretensão de fundar futuramente um partido político, para que essa geração nova, para que essas crianças que vão revolucionar a humanidade, já que a gente não está fazendo a nossa parte, tenham um partido onde possam se filiar, para que não tenham que entrar estes e quais que já existem, que infelizmente não tem tantos compromissos como a gente vê na prática. Então que defenda a vida desde a concepção e que também seja um programa pacífico, não é? Então o Estatuto do Ativista da Paz pela Vida, eu também sou um dos fundadores, Paulo Maia e muitos outros amigos, né? Quem quiser depois conhecer, procure na internet. Veja que as bem-aventuranças, Simão Pedro de Lima, expositor mineiro, vai dizer que elas têm gradações. Vamos ver que a primeira é bem-aventurados os pobres em espírito, os pobres de orgulho, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade é a chave para muitas virtudes e também para a paz. Vejam que a terceira bem-aventurança é bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, possuirão a terra. É a única que tem uma recompensa material. É bom ser pacífico? É bacana, é bom ser brando e pacífico, mas tem algo mais avançado que ser pacífico. É ser pacificador, é diferente. E aí a sétima bem-aventurança, né, já bem mais elevada, vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, ou os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Na Bíblia, quando você diz filho de alguma coisa, é que tem a característica: filho da luz é iluminado, não é? É uma pessoa luminosa. Filho de Deus é divino, é aquele que tem a semelhança do próprio Criador. E a gente vê a violência não só no mundo, mas nas escolas também. A violência sempre existiu, mas agora nas escolas. O caso mais famoso que startou uma série de outros desastres foi aquele atentado em Columbine, nos Estados Unidos. Vocês lembram? Columbine está errado aí, não é com O não. Tá? Tem tiros em Columbine, ganhou um Oscar, o documentário. E no Brasil também tivemos um massacre no Realengo do Rio de Janeiro, onde um jovem, não é, que sofreu vítima também da violência do bullying, porque era acima do peso, etc., complexado, com 2 armas pequenas, um revólver 38, outro revólver 22, assassina mais de 12 crianças, fere outras tantas, e só não mata mais porque é impedido. E comete o suicídio, que é outra grande violência no final. Atentados terroristas, nós estamos vendo a todo instante. E o Brasil, meus amigos, os brasileiros não somos um povo pacífico, nós não somos pacíficos, não. Nós somos passivos, diz Clóvis Nunes. Porque nós ganhamos em 2002 um título que nos envergonha. A ONU declarou que o Brasil é onde se mais mata por armas de fogo no planeta, é no Brasil. 51.043 homicídios, né? Mortes por arma de fogo. E não são fuzis, não, são armas leves, como 38, 32, 22. Eu sou policial, trabalho na polícia. Eu sou papiloscopista, que é o perito que trabalha com impressões digitais. E a gente conhece algum desses dados. E é verdade, o Brasil tem uma guerra civil não declarada a cada ano. Ora, meus amigos, a guerra do Vietnã levou 15 anos para matar 50 mil pessoas. 15 anos. O Brasil mata todo ano o que uma guerra do Vietnã matou em 15. É mais perigoso você morar no Brasil do que você ir lá para a guerra do Vietnã. E as principais violências que nós vamos ver? Nós temos a ignorância, que é a principal, que é desconhecimento da verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O aborto, que é outra grande violência.
Não existe violência maior do que essa. Madre Teresa de Calcutá vai dizer que não poderá existir a paz no mundo enquanto prevalecer o aborto. Porque se a gente admite que mães assassinem suas crianças indefesas nos seus ventres, médicos e paramédicos, enfermeiros que juraram defender a vida, e nós matamos. Esse século XX foi o mais sangrento da história. Nós sempre tivemos guerras. No século XX nós tivemos o grande avanço da tecnologia, mas tivemos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e nós, estima-se, porque há estimativas hiperinflacionadas, 70% dos países já legalizaram aborto no planeta, e nós temos 45 milhões de crianças assassinadas no ventre de suas mães todos os anos. E a gente não faz nada. Ou quando muito, a gente vai ser omisso e vão legalizar, como estão prestes a legalizar no Brasil, como não conseguiram no Congresso. Estão fazendo o mesmo caminho dos Estados Unidos. Há 40 anos eles legalizaram pela Suprema Corte de lá. E o Supremo está pronto. A ministra relatora já votou antes no processo do aborto das crianças com deficiência física e mental, chamados equivocadamente de anencéfalos. Ela já foi a favor no passado. Vários ministros já se declararam a favor da legalização do aborto. E eles são vítimas dessa propaganda nazista que é financiada por fundações estrangeiras, como a Fundação do Rockefeller, Fundação Ford, parou recentemente, Fundação MacArthur, para que nos países subdesenvolvidos se legalizasse o aborto e diminuísse a população dos chamados pobres. E aí mentem dizendo que milhares de mulheres morrem de aborto clandestino todos os anos no Brasil, o que não é verdade. Se fosse verdade, todos nós tínhamos na nossa família alguém que morreu de aborto clandestino. Se fossem milhares, como eles mentem. Quem aqui já conheceu alguém que morreu de aborto clandestino? Levante a mão, por favor. Quem aqui conhece alguém que morreu de aborto clandestino? Levante a mão. Nós somos aqui cerca de 200 pessoas. Ninguém levantou a mão. Eu já perguntei isso em mais de 200 palestras. Só até hoje 2 pessoas levantaram a mão, que tinham ouvido falar de alguém que houvera morrido. Agora, eu conheço jovens que já cometeram 11 abortos. Modelos, inclusive. Então a gente tem que ter esse bom senso. E veja que está lá no DataSUS, morrem de todos os vários tipos de aborto no Brasil por ano, cerca de 80 a 90 mulheres. E morre muito mais, por quê? Porque não tem assistência, não tem leito, as crianças... Vocês lembram aquele bebezinho que foi jogado dentro de um balde? Por engano, por quê? Porque era um hospital que era para ter 6 leitos, tinha 15 partos acontecendo ao mesmo tempo. Não tem vaga para as crianças nascerem. As crianças nascem com paralisia cerebral porque demoram muito para nascer. E legalizar não vai resolver. Explode o número, vão fazer que nem como estão fazendo na Inglaterra. Crianças com 18 anos de idade, jovens de 18 anos, já cometeram 2 abortos. Os médicos estão assombrados. E ninguém fala das sequelas que pode acontecer para a mulher. Física, psiquiátrica, psicológica, espiritual. Ninguém fala. As mulheres têm que ter o direito à informação. Então convido vocês para procurarem depois no YouTube. Tem uma palestra minha lá. Aborto, verdades e mitos, porque tem lá 14 mitos que são vendidos que não são verdadeiros. A doutora Marli Virginia, aqui do GDF, da Secretaria de Saúde, fez uma pesquisa no ano 2006. Ela descobriu, sabe quantas mulheres morreram de aborto clandestino no Brasil em 2006? 12 mulheres. Ela investigou cada caso. 12. O ideal é que não fosse nenhuma. Mas será que quando legalizar vai melhorar? Não. Vai aumentar tanto o aborto que mais gente vai morrer, porque mesmo no aborto seguro, a pessoa também morre. Também, mesmo na clínica higiênica, também há problemas. Então não vai resolver. E quantas sequelas vamos deixar nas nossas mulheres, nossas mãezinhas? Então, quando a gente defende a vida, e a FEDEF está engajada, nós vamos ter a 10ª Marcha Nacional em Defesa da Vida, no dia 30 de maio, vocês estão todos convidados, convocados para estarmos juntos, para não permitir isso. A gente sabe, meus amigos, que todos nós nos equivocamos. Temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros. Porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, cometi um aborto? Não tem problema não. Vamos gestar uma criança? Não posso mais. Então, adote uma criança? Não posso. Então, adote emocionalmente, visite um abrigo de crianças uma vez por mês.
Leve para elas o amor que é o alimento das almas, a orientação, não é? A sabedoria que elas precisam para ser bem orientadas, porque a gente superprotege também e estraga as crianças. A gente pode ajudar o movimento Brasil Sem Aborto. A gente pode participar dessas marchas de defesa da vida. A gente pode reparar nossos erros, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Também nos diz Jesus. O Espiritismo não é o condenador prometido, não. Ele é o consolador. Mas ele vem nos esclarecer, vem nos alertar, vem nos ajudar. Vem mostrar que isso é um equívoco muito grave. Perguntaram ao Chico Xavier sobre a legalização. O Chico dizia, mas como é que nós podemos pensar em legalizar a morte de crianças? Perguntaram isso ao Chico, sobre legalização, não pega só sobre aborto, não, sobre legalização do aborto. Ele falou, como é que nós iríamos promulgar uma lei que legalizasse o aborto de crianças? Então a gente tem que prevenir a gravidez. Não quer, doa, pronto, faz lá a doação direta, a adoção direta. Vou dizer, não precisa nem ver a criança, doa a criança, pronto, vai direto para a adoção, não precisa matar. Mas nós estamos agora às portas, meus amigos, nunca houve um momento mais grave no Brasil como esse agora do que a legalização do aborto. E onde legaliza, triplica-se o número. Quando triplica é porque o número era mentiroso, era hiperinflacionado, como os próprios abortistas reconhecem. O Dr. Bernard Nathanson, no livro América que Aborta, revelou que eles multiplicavam por 10, por 100 os números do aborto, para poder sensibilizar a população, para todo mundo acreditar, como eu acreditava. Eu era a favor do aborto, da legalização. Porque eu acreditava que morriam milhares de mulheres de aborto no Brasil. O que não é verdade. Agora morrem milhares de crianças e milhares de mulheres ficam com sequelas físicas, psiquiátricas, problema de dependência química, mais índice de suicídio, depressão. O que é melhor, uma gestação de alguns meses ou uma depressão o resto da vida? Então não é melhor a gente preservar a vida das crianças? Então vamos, combater essa grande violência que é o aborto, a guerra, não precisamos falar, o protecionismo, os países se fechando contra os imigrantes, e a gente esquece que Jesus foi também um refugiado. Quando o rei Herodes, segundo a tradição, Herodes o Grande manda assassinar até as crianças até 2 anos de idade, o anjo tem que avisar a José para se ele refugiar no Egito, porque queriam matar a criança. E ele então é refugiado. Nós não mostramos, mas tem fotos de navios lotados de imigrantes italianos, portugueses, de vários lugares, países da Europa, fugindo de Hitler, fugindo da fome, vindo para o Brasil. O Brasil tem inúmeros imigrantes e tem acolhido muitos corações. E hoje nós estamos fechando as fronteiras, não deixando ninguém entrar. Por quê? Porque, não, o mais importante é a nossa, primeiro nós, primeiro meu país. A injustiça, que é uma das piores violências, a fome também. Temos 2,5 bilhões de pessoas no planeta passando fome, abaixo da linha da pobreza. Desigualdade social, sectarismo e intolerância religiosa que provoca tantas guerras, não é? Estamos vendo aí o Estado Islâmico, é uma questão religiosa, os sunitas versus os xiitas, sexual, homofobia. O Brasil é campeão mundial de violência contra os nossos irmãos homossexuais. E o Espiritismo esclarece, consola, orienta da melhor maneira possível. Podia evitar tudo isso. A maior causa de morte entre os nossos irmãos homoafetivos é o suicídio, meus amigos. Olha como eles sofrem a violência do preconceito, da inaceitação, preconceito de raça, de cor, de credo, entre os povos, não é? A corrupção, que é maior violência do que a corrupção. Quanto tem se desviado e podia estar indo para a saúde, para a educação e para tantas outras áreas nobres. No trânsito, a violência no trânsito, pessoas que matam por causa de uma fechada, de uma barbeiragem. No esporte, as brigas de torcida, nas escolas, o bullying com as crianças, com os jovens, os atentados terroristas, ambiental, destruímos, dizimamos o nosso planeta. Na família, a violência doméstica, a drogadição e o suicídio, que são violências contra nós mesmos, Então, quantas violências estamos vendo? Não há motivos para comemorar. Temos que trabalhar. Então, será que a gente tem uma cultura de paz ou cultura de guerra? Vejam como é que está. Nas nossas músicas, a gente vai ver algumas delas aqui, de crianças, músicas infantis. Em filmes, desenhos animados, videogames, pensamentos, não é? Quando quiseram tirar aquela pergunta duelo do Evangelho segundo o Espiritismo, Chico disse, não, mas ainda existem os duelos mentais. Quantas pessoas duelando mentalmente, não é? Na escola,
na nossa linguagem. Veja como é que eram nossas músicas. Tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica admirou-se do berro que o gatinho deu. O cravo brigou com a rosa no alto de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despetalada. Como é que a gente bota as crianças para dormir? Boi, boi, boi. Boi da cara preta, ainda é racista, né? Pega esse menino que tem medo de careta. Dorme, neném. Que a cuca, aquele jacaré, aquele crocodilo do sítio do Pica-Pau Amarelo, um monstro, vem pegar o menino se o menino dormir. Como é que as crianças dormem, não é? O desenho é mais... A gente se deliciava vendo o Tom massacrando o Jerry, o Coyote perseguindo o Papaléguas, o Gargamel atacando os Smurfs, o Esqueleto desafiando o He-Man, Lex Luthor combatendo o Super-Homem, o Coringa perseguindo o Batman, o Duende Verde atacando o Homem-Aranha. É só guerra, é só pancada, é só violência. E os seriados de hoje? The Walking Dead. Eu não assisto, mas quem assiste diz que é só zumbis assassinos. É isso que tem lá. É a maior audiência de todos os seriados que tem, é The Walking Dead. Vocês acreditam nisso? Game of Thrones também. É só filme sobre zumbis, sobre lobisomens, sobre vampiros, sobre monstros, ETs assassinos. E fantasmas, e espíritos não são gente, não são... Quando a gente morre, vira assombração. Porque nos filmes, qualquer filme de espírito é sobre terror, é filme de terror, não é verdade? A gente vira assombração. E quem são os nossos heróis? Quem é que a gente estuda na escola? A gente estuda Gengis Khan, Átila, o rei dos anos, que era o flagelo de Deus, Alexandre o Grande da Macedônia, que se acredita reencarnou como Caio Júlio César, e mais tarde como Napoleão Bonaparte, e a boa parte dele era somente a guerra, só sabia matar. Duque de Caxias, Adolf Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, vários... Eu não vou parar para vocês não ficarem deprimidos. Ninguém ensina sobre os pacifistas. Então o Move Paz traz a proposta de estudar os pacifistas na escola. As nossas crianças não estudam sobre Francisco de Assis, sobre Jesus, foi o maior pacificador que a gente conhece, sobre Buda, sobre Krishna, Confúcio, Lao Tse, o Sol de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. Quer maior alma em termos de paz do que Gandhi? Mahavir, não é o criador do jainismo, que ensinou a Gandhi, não é? Ele vai conhecer por Mahavir, o criador do jainismo, a não violência, a Ahimsa. Henri Toriot, que é o pai da não violência, Alba Schweitzer, Irmã Dulce, Satya Sai Baba, que tem um modelo de educação chamado Educare. Milhares de escolas no planeta ensinando a compaixão, a retidão, a não violência nas salas de aula. Eu conheço uma escola, tem assim, no Ceará, tinha que ser no Ceará. Lá no Ceará, o empresário Luiz Eduardo Girão, que tem aquela Estação da Luz, que faz filmes espíritas, teatro transcendental, faz o Festival de Cinema Transcendental. Vamos ter agora no próximo mês, vocês estão convidados, 23 a 27 de maio, lá no aquele Museu da República, lá no Eixo Monumental. Tá? Só filmes espiritualistas, filmes que ensinam bem a paz. Ele tem lá uma escola no município de Eusébio, no Ceará, chamada Clunomi Girão, que é o nome do avô dele, ensinando os modelos lá do Satya Sai Baba. Paramahansa Yogananda, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, John Lennon, não é? Foi um dos responsáveis pelo fim da guerra do Vietnã, com a música Imagine. Nelson Mandela, professor Hermógenes do Yoga, Chico Mendes, Dalai Lama e muitos outros, não é? As mães podem ser grandes pacificadores, os educadores podem ser promotores da paz. Vejam como a nossa violência está na nossa linguagem, até a gente nem sabe. Quando uma coisa está dizendo que está bom, Nazareno, como é que está o evento? Olha, está bombando, é bomba de guerra. Se for, Nazareno, você foi bom, você arrebentou, né? E se foi muito bom, rapaz, você arrasou nos 150, 60 anos. E se foi assim, rapaz, você destruiu. Rapaz, você se superou, como é que a gente fala? Rapaz, você matou a pau. Matar a pau? Olha que coisa horrorosa. Quando a gente vai inaugurar uma nova beneficente, como é que a gente fala? Deu um pontapé inicial, um chute. Se resolver dois problemas de uma só vez, como é que a gente fala? Matou 2 coelhos com uma cajadada só. Como é que a gente pergunta, como é que você está? Em vez da pessoa dizer, vou vivendo, ele diz, estou na luta, estou na batalha, estou na guerra, né? Mato um leão por dia. É só violência na nossa linguagem, né? Como é que é divulgar bem? O marketing tem que ser agressivo. E até na propaganda oficial a gente tem. Veja, em vez da gente dizer, nossa guerra é contra a dengue, Clóvis Nunes nos convida. Por que não fala lugar de mosquito é na floresta? Mas como a gente destruiu a floresta, ele veio para a nossa casa. Não é verdade?
No trio elétrico lá da Caminhada da Paz, uma vez o locutor inexperiente: e aí pessoal, como é que é o nosso grito de guerra? Aí, desculpe, ato falho, grito de paz, né? Nome oficial no exército, na polícia, aí tem nome de guerra, gente, não tem nome, né? Tem nome de guerra. Maltratar é judiar, lembrando o sofrimento dos judeus. Depreciar é um verbo que não é bom a gente usar, denegrir, aliás, não, é porque a gente faz a associação com os nossos irmãos negros. Em vez de caminhada, a gente fala marcha, não é? Como fosse coisa de exército. Somos especialistas em murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Muquerela, como ensina Simão Pedro de Lima. E olha, no futebol, o jogo mais popular, o esporte mais popular do planeta, se o jogador é bom, ele é artilheiro de artilharia. Se o cara for bom mesmo, é animal. Se for excelente, ele é matador. E se a partida for decisiva, é mata-mata. E se for por um gol, é morte súbita. Haja violência na nossa linguagem, não é? Então, como encontrar a paz? Eu acredito em um mundo de paz feito pelas nossas mãos, meus amigos. Emmanuel assevera que a paz tem um grave erro. A paz é um conceito visceralmente viciado, tem sido equivocadamente entendido. Ela é confundida com preguiça rançosa. Isso não é paz. Todos os pacificadores foram ativistas, foram participadores, né? Então, muitos espíritos acreditam que tem que fazer só a reforma íntima. Tem que fazer a reforma íntima, que é a pacificação interior. Mas é para a gente se tornar pessoas melhores, para poder sim cumprir a nossa missão, que é fazer o bem, porque a cada um segundo as suas obras. Cada um será julgado conforme as suas obras. Então a gente sabe disso. É para se melhorar, mas é para trabalhar mais. Não é para trocar a igreja tradicional, não é nenhuma crítica. Não é para trocar a missa pela palestra. O Espiritismo não nos convida para trocar o confessionário pelo atendimento fraterno, a hóstia, a comunhão pelo passe. Não nos convida a trocar o purgatório pelo umbral, o céu por nosso lar. Não, né? Nosso lar é só uma cidade, tem várias cidades espirituais, né? Então a gente é algo mais. A gente é convidado para algo mais, não é para ficar só passivo, não, né? A gente viu lá que os pacíficos é só a terceira bem-aventurança, mas os pacificadores, os que promovem a paz, eles estão adiante. E Allan Kardec, o codificador muito lúcido, vai dizer: é na omissão dos bons que os maus prosperam. 3 perguntas importantíssimas de O Livro dos Espíritos. 742, o porquê da guerra? E a ele os espíritos vão dizer: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, e pelo desbordar das paixões, né, dos nossos defeitos. Na questão 932, então, ele pergunta, quase no finalzinho daquele edifício monumental: mas por que tão comumente no mundo a influência dos maus é superior à influência dos bons? Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Timidez não é virtude, é defeito. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então o mundo está assim por culpa de quem? Nossa. Nosso país está desse jeito por culpa de quem? Nossa. Nazareno, mas eu não faço mal a ninguém. Eu venho aqui na FEDEF, eu tomo passe, assisto a palestra, eu não faço mal a ninguém. Basta, tá bom, tá certo, só isso? 642. Bastará ao homem não praticar o mal, para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição, a sua felicidade futura. Bastará não praticar o mal? Não. O homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque responderá pelo mal que surja da sua omissão no bem. Se a gente podia fazer um bem e não fez, dali surgiu um mal, nós somos corresponsáveis na medida da nossa culpabilidade. Se legalizaram o aborto no Brasil, então não fez nada, não ajudou nem financeiramente o movimento Brasil Sem Aborto. Não fez nada, não divulgou, não compartilhou nas redes sociais, não participou, não fez nada em legalizarem. Nós chegaremos no mundo espiritual como abortistas também. Eu não quero chegar assim. Eu quero que vocês nos ajudem. A FEDEF está convocando todas as casas espíritas para participarem. Criaram um grupo no WhatsApp só para participar. A Marinês está coordenando essa atividade, para que a gente junte-se, não é, aos nossos irmãos católicos, protestantes, sem religião, para protestar pacificamente contra a legalização do aborto de deficientes, que é o que estão querendo legalizar imediatamente, mas também todos os tipos de aborto até o 3º mês. E a paz do Cristo? A paz do Cristo a gente mostra, sabe que é diferente, não é? Ele é chamado em Mateus como o príncipe da paz. Ele vai dizer: aprendei de mim que sou brando e humilde de coração.
A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. Meu reino não é deste mundo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz esteja convosco. Era assim que ele saudava as pessoas. A paz esteja nessa casa. Quando te roubarem a túnica da tabiata, a capa, não é? Não resistais ao malvado. Se alguém te bater uma face, oferece-lhe também a outra. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Aquele que dizer raca, que significa desprezível, não é? Que a pessoa olhava até de lado assim, com seu irmão, chamá-lo de louco, responderá diante do sinédrio. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam. Quem é maior pacificador do que Jesus? Não é à toa que ele é chamado Filho de Deus, né? Porque ele também era pacificador. Os pacificadores são filhos de Deus. Está lá na primeira epístola de Pedro: busque a paz e siga. Tem que agir, tem que correr atrás da paz. Irai-vos, mas não pequeis, diz Paulo. Nem se deite o sol sobre a vossa ira. Vamos ter raiva? Vamos, mas não vamos guardar essa raiva para o dia seguinte. E ele acrescenta em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E tem também o conceito da verdade, do satyagraha. Olha como Jesus está em sintonia com todos aqueles outros missionários que ele enviou. Ele vai dizer a Pilatos: vim dar testemunho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também acrescenta em outra passagem: sede mansos como as pombas, mas prudentes, cautelosos como as serpentes. Não é a oração da paz que é atribuída a Francisco de Assis, mas muito provavelmente não é dele, pode ter sido inspirada por ele, que é de 1918, no finalzinho da guerra. Ela não fala, me dá a paz, mas diz: fazei de mim um instrumento de vossa paz. É toda de ação, toda de, não é? De mobilização. Eu vou ter que correr aqui um pouquinho. Então, qual é o antônimo da paz? O contrário da paz não é a guerra, não. O contrário da paz é a inércia, é a gente ficar parado. O contrário da guerra é a harmonia. Devemos levar a paz para a nossa família, para o trabalho, para o trânsito, para o centro espírita, para a sociedade, para as redes sociais. Como é que estão as publicações de vocês, as postagens nas redes sociais? Estão promovendo a paz ou a discórdia, a dissensão? O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, dizia o grande pacifista Martin Luther King Jr. Madre Teresa de Calcutá vai dizer também que sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. E Gandhi vai nos dizer: não existe um caminho para a paz é o caminho. Não é? Satyagraha significa firmeza, constância na verdade. Não é? E aí ele vai ensinar, vai aprender com Mahavira a desobediência pacífica. A rinsa é não violência ativa, dinâmica. Então, é você, quando você for agredido, você desenvolver essas 3 coisas, né? Ternura do olhar. Ternura do olhar é você levar uma bofetada e olhar para a pessoa, para o seu agressor, com aquele olhar de apaixonado. Brandura na voz é você não se exaltar, você conseguir ficar em paz, apesar da agressão. E a compaixão nos sentimentos, não ter mágoa, não ter raiva daquela pessoa. E ele foi ver se aquilo funcionava mesmo, né? Ele vai então, quando ainda está na África do Sul, ele havia se formado em Londres, e lá tinha um apartheid. Ele estava na calçada, que ele estudou sobre o Satyagraha, e disse: vou ver se isso é verdade mesmo, se essa história de ahimsa tem força, que os grandes mestres diziam que a paz tinha muita força. Aí ele andou na calçada, no passeio que era reservado aos brancos, ele era negro, indiano, e ali um guarda disse: olha, o senhor precisa sair daqui, porque aqui é reservado aos brancos. Olha, eu sou advogado e eu conheço leis, e eu não cumpro leis injustas. Não, mas se o senhor não sair, não sair por bem, vai ter que sair por mal. Olha, eu não vou sair nem por bem, nem por mal. Olha, se o senhor não sair, eu vou ter que lhe bater. Aí ele disse que colocou a ternura no olhar, a brandura na voz, disse: olha, se precisar bater, pode bater, mas eu não vou sair daqui. Diz que o guarda deu um passo para trás, deu-lhe uma cacetada, que ele ficou tão machucado, zonzo, se levantou, deu um passo para frente e disse: eu acho que minha ternura no olhar foi pouca, acho que eu posso colocar um pouquinho mais de brandura na voz, melhorar a compaixão no sentimento. Ele disse: olha, se precisar bater, pode bater, mas eu não vou sair daqui. Ele disse que o guarda deu 2 passos para trás e deu com vontade mesmo, que ele caiu de joelhos, o óculos quebrou, o supercílio abriu, sangrando.
E ele levantou-se e fez de conta que aquele era como fosse um filho olhando para um pai. A ternura no olhar, a brandura na voz, e disse: olha, se precisar bater, pode bater, mas eu não vou sair daqui. Ele falou com tanto amor, porque ele não conhecia aquele homem. Por que ele tinha raiva daquele homem? Era um desconhecido, estava apenas cumprindo leis injustas. Diz que o soldado começou a bater a mão para um lado, para o outro, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não havia ninguém e foi embora. E ele então diz que naquela hora diz que teve vontade de dar um grito para o mundo, dizer: a paz tem força, a rinça tem força, tem poder, e vai libertar a Índia e o Paquistão, 800 mil indianos e paquistaneses, de um dos maiores exércitos, maiores poderes militares de todas as épocas, sem fazer nenhum ato de violência, com a força da paz. Então a gente aprender com Gandhi. Para a gente chegar no nosso final, um caso real, um assaltado diferente. Conta Clóvis Nunes que um senhor de idade, já idoso, estava na sua casa de madrugada, foi ao banheiro, estava de pijama, e um ladrão pulou o muro com um revólver e disse: olha, o senhor me dê tudo que o senhor tiver, esse é um assalto. Ele: calma, meu irmão, meu filho, eu estou indo para o banheiro, eu sou uma pessoa idosa, eu sou cristão, não tenho arma. É dinheiro que você quer? É. Pois olha, tem ali no criado mudo, vem aqui comigo. Foi. Olha, está aqui na gaveta, pode pegar para o senhor não achar que eu vou pegar uma arma. Não é esse envelope não, esse envelope são meus exames. Está no envelope de baixo. O senhor vai encontrar R$170. Agora conte. Está certo. Olha, eu estou olhando para o senhor é mais magro do que eu. Eu ganho muitas coisas, eu ganhei 2 calças e elas não me servem. O senhor não quer levar também, não? Aceito. Só ele tem 2 camisas também novinhas. É do seu top. Você quer? Eu aceito. E aí separou as camisas. E o senhor não está com fome, não? Estou. Pois olha, sobrou um restinho de janta. Tem um pouquinho de arroz, de feijão, tal. Tem um suco. Se você quiser, eu esquento. Você aceita? Aceito. Aí esquentou. Sentaram ele na mesa, o ladrão com o revólver na mesa assim. E o senhor tem filhos? Tenho 2. Só olha, eu ganho muita coisa. Eu tenho arroz, tenho farinha, tenho feijão. O senhor não quer que eu faça uma cesta básica para o senhor levar para os seus filhos, não? Eu aceito. Aí daqui a pouco, quando o ladrão já estava saindo com aquela sacola cheia de coisa, E aí, e como é que o senhor vai sair daqui? Do mesmo jeito que eu entrei, vou pular o muro. Não faça isso não, pelo amor de Deus, são 2h30 da manhã, se o senhor pular o muro, vão pensar que o senhor é um ladrão. Tome aqui a chave da casa. Os vizinhos vão ver que você está com a chave, vão ver que não tem nenhum problema. Você sai, você abre com a chave e depois joga por debaixo da porta ou por cima do muro. Olha, pessoal, o ladrão ninguém sabe quem era, mas o assaltado chama-se Francisco Cândido Xavier. Tinha que ser o Chico, Está aí, como resistir a um assalto. Está aí, a melhor é a pessoa em paz consigo mesmo, é a paz íntima, é alguém, é aquele que quem te der pedir a capa, dá também a túnica. Ele fez como Jesus nos ensina há 2000 anos e a gente não entendeu. Não é que não tenha que ter também o combate à violência, claro, tem que ter tudo isso, tem que ter segurança. Mas a gente tem que investir na paz. A gente está investindo só no combate à violência, não na paz, Então, olha quantas coisas que ele deu. Então, o Move Paz, rapidamente aqui, ele é um movimento internacional pela paz não violência, suprapartidário, super religioso, já implantou o programa Paz na Escola para 640 mil alunos em vários estados do Brasil e tem 21 ações práticas para implantar a paz, Paz social, ambiental, na família, nas escolas, cultural. Esse é o site movepazbrasil.org, vocês conhecem depois. Esse é o livro do Clóvis Nunes, da Educação pela Paz. São 34 ações pedagógicas, tem um kit multimídia. Eles ensinam paz para os professores, fazem uma semana da paz na escola e vão estudar os pacifistas, vão estudar sobre Gandhi, sobre Martin Luther King Jr., sobre Chico Xavier, sobre Mahavira. Os alunos vão aprender paz, porque a gente não estuda isso nas escolas. É um projeto que todas as escolas podem adotar, Ele teve encontro com Chico Xavier disse para ele: olha, uma força de paz se aproxima da terra, Clóvis. Há 10 anos, e muita gente já está sintonizando com essa força de paz. Isso foi em 98,
A Sara Nosiaine também, de Fortaleza, tem 5 minutos de valores humanos. Nós temos a Unipaz, temos a Sociedade Teosófica também com propostas de valores humanos, repacificar, muitas instituições promovendo a paz. E, Nazareno, quais são essas 21 ações concretas pela paz? Primeiro, é o Seminário pela Paz e Não Violência, que é feito pelo Move Paz. Depois, conferências, formação de um comitê na cidade. Cria-se a lei municipal do Dia da Paz, para a gente cultivar a paz mesmo, fazer vários atos da paz na cidade, a paz nas escolas, que é o principal, que é o mais importante, não é? Os alunos vão fazer concurso de redação sobre os pacifistas, sobre soluções para a paz no mundo, seminário ensinando a ensinar a paz para os professores. O professor não sabe nada de paz, a gente não sabe nada de paz, a gente tem que estudar, ver os filmes sobre Gandhi, sobre Martin Luther King Jr., ler as obras desses homens, entender sobre paz, se pacificar. Cria-se a Casa da Paz, não é? Como existe em algumas cidades, a campanha do desarmamento aí, estão tentando revogar o desarmamento, o Estatuto do Desarmamento, foi um grande avanço, estão querendo rearmar de novo, porque a violência, a gente não conseguiu resolver o problema da violência, mas a gente tem que não combater só o efeito, temos que combater a causa, que o problema é que a gente não aprende paz quando a gente é criança, quando a gente é jovem, não é? Caminhada pela paz, divulgação da música do Novo Paz, produção de CDs, lançamento de livros, produção de documentários, monumento da paz, não é? Ser construído em cada cidade, a Praça da Paz, produção de clipes para a TV, de CDs com mensagens dos grandes pacifistas, criar museus da paz, como tem lá na Índia, eu conheci o Museu de Gandhi, multiplicação do Move Paz também, para que essa ideia chegue a muitos outros corações, tá certo? Quem quiser participar também na política, tem um movimento ativista da paz pela vida, tá? Está na fase de coleta de assinaturas para criar um futuro, daqui a uns 10 anos, um futuro partido político, não é para concorrer agora, mas é para a gente oferecer alguma coisa a mais. Os contatos do Ativista da Paz são esse aqui, ativistadapaz.org, no Facebook tem a página Ativista da Paz, e-mail info@ativistadapaz.org, e o WhatsApp é esse aqui, o atualizado é esse aqui, 21 Rio de Janeiro 99121 6058. É o do Robson, coordenador do Paz. E para a gente terminar, eu pedi não vai dar tempo de ler a poesia aqui do Merlânio Maia, a gente vai colocar uma música para a gente cantar junto e em seguida a gente faz a nossa prece. A gente agradece, lembra apenas o avisozinho, finalzinho mesmo, rapidinho. Eu esqueci de colocar no slide, é a nossa 10ª Marcha Nacional Defesa da Vida, que a FEDEF está participando, ajudando, lá na Esplanada dos Ministérios, a partir das 14 horas, lá no Eixo Monumental, tá? A concentração em frente à Torre de TV, no dia 30 de maio, uma terça-feira, 2h. Fale com o seu chefe, peça para liberar do serviço, depois você compensa as horas, ele tem um dever de lhe atender, porque você pode alegar um motivo religioso. Então, a 10ª Marcha Nacional pela Vida contra o Aborto, do Movimento Brasil Sem Aborto. Sigam nas redes sociais, Brasil Sem Aborto, Facebook, Instagram, e no site que está atualizado, brasilsemaborto.org, ok? Pessoal, só um recadinho do Paulo Maia, nosso presidente aqui da FEDEF, tá? Boa noite a todos. A gente vem fazer um convite especial para vocês. Vocês sabem que o pessoal que trabalha no Espiritismo gosta muito de trabalhar com comida, né? Os grandes eventos para construção de casas, levantamento de obras sociais, são mantidos e feitos com ou livros. Fim de semana, uma casa, alguma instituição está fazendo um almoço beneficente. Talvez seja por isso que chamam os espíritas de espiritismo de mesa, né? Está sempre em volta de uma mesa aí. Então a gente está convidando vocês, a FEDEF vai fazer agora no dia 30 um almoço beneficente lá no 909 Norte, no Centro Espírita Irmão Estevão, e é justamente para a gente dar continuidade nas nossas obras de reforma e melhoria da Federação Espírita. Nós estamos passando por um processo um grupo de engenheiros está fazendo o laudo pericial aqui, depois teremos as reformas, temos diversos eventos para o movimento espírita, e tudo hoje, gente, envolve despesas, né? Alugar, fazer um evento, envolve som, envolve divulgação, envolve impressão de material, envolve sustentação de site e tudo mais. Então tudo isso envolve, e como a gente em outras encarnações fomos muito ricos, não aproveitamos bem, hoje estamos aqui para poder, né, bancar com o nosso salário e com o nosso esforço. Então, geralmente o almoço é assim, a gente junta, compra a comida, faz a comida, compra o convite e almoça, tá?
Então a gente convida vocês a estarem conosco. Na livraria tem lá os convites, é um valor bem simbólico, mais barato que os restaurantes de quilo por aqui. E futuramente nossa ideia é fazer aqui também uma espécie de uma cozinha também bem adequada, com um ambiente adequado, para que a gente possa todo final de semana fazer também aqui um almoço. Então vamos retomar essa experiência para que a gente crie condições das diversas casas e instituições terem aqui um espaço para a realização de almoço e assim sustentar o movimento espírita e a fome de muita gente aí que sai para comer final de semana em vez de ficar em casa trabalhando, tá bom? Então reúna a família, aproveita e vamos fazer. É dia 30, o convite está ali na livraria, 30 de abril, no Irmão Estevão, na 909 Norte, e é um cardápio especial. Muito obrigado pela atenção de vocês.